Olá, pessoas inteligentes, meu nome é Davi Brito, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância da ciência aberta. Importância, relevância do conhecimento científico, C, N para N, de todos para todos. No contexto do nosso vídeo eu vou usar conhecimento científico de uma forma um pouco mais ampla, né? Sendo o conhecimento científico nesse contexto um conhecimento útil, né, e válido. Quando a gente pesquisa ciência aberta na internet, os primeiros resultados que a gente vai ter vão estar correlacionados com ativismo e com o Science Hub, né? Porém, a gente não vai entrar nessa seara aqui nesse vídeo. Já tem muitos vídeos na internet tocando nesse ponto, explicando a história do Science Hub, do ativismo digital, né, dessa questão de ciência aberta com relação ao Library Genes, né, e todos esses entes aí que vocês veem na tela. Então, nós vamos para um outro ponto, né, que ainda vai falar dessas coisas, de certa forma, mas vai focar mais na importância que a ciência aberta tem para a sociedade como um todo. Para a gente entender o que é ciência aberta, a gente precisa entender o que é ciência. E a primeira coisa ciência é conhecimento, né? Reduzindo, né, muito a ideia de ciência, mas trazendo ela para um substantivo, né, que a gente é, pode ter uma compreensão maior. Ciência é conhecimento. E é um conhecimento válido, um conhecimento útil, um conhecimento que passa ali por um método científico, um conhecimento que pode ser replicável, né? É, e esse conhecimento costuma ser útil nas mais diversas formas, como eu pus aí no slide, né? Algumas das subdivisões da ciência, mas não se limitam a essas, existem muitas subdivisões. A ciência está ali em torno da maior parte das coisas que rondam o nosso dia a dia, né? Imagina se você está ouvindo esse material, né, no podcast ou vendo vídeo, e aí isso não seria feito sem ciência. Ciência de dados, lógica, é, de rede e de série de outros fatores que permitem que esse conhecimento chegue até você através dessa forma, né? São tantas partes da ciência necessária para que o que eu estou gravando agora chegue até você que é difícil de escrever todo. Mas isso mostra o quanto que a ciência é grande, né? O quanto que é, ela passa por tantas áreas e por tantas coisas, e a gente vai tratar ela aqui como um conhecimento, né, que é útil e necessário. Então, o que é ciência aberta, né? Eu trouxe a definição aí da Wikipedia, a gente ainda não tem uma, uma definição tão clara, tão, digamos, definida, né, na academia com relação à ciência aberta, mas a ciência aberta é mas a ciência aberta faz essa referência, né, ao desenvolvimento, né, da cultura de deixar as soluções abertas. É um conhecimento que pode ser usado, né? Ele é criado por mim, pode ser usado por você ou por qualquer outra pessoa, modificado, alterado de diversas formas, repartido, ele pode ser moldado, ele pode ser acrescentado. Por isso, é, a ciência aberta, conhecimento aberto é tão importante. E aí eu trouxe um trecho de uma matéria do País, engrifei as partes que eu achei importante, né? Esse trecho, né, se refere, né? Ele faz uma alusão ali da ciência na época do Newton e na ciência de hoje, né? Então a gente começa com a fala, né? Se eu consegui ver mais longe foi porque eu subi no ombro de gigante. E hoje os cientistas fazem isso metaforicamente, né? É,
com apoio dos trabalhos, né, dos outros cientistas. Então, alguém publica um artigo científico ou algum outro trabalho de cunho científico, e aí você pode se apoiar naquele para fazer um outro trabalho, para chegar mais distante, para poder ver mais longe, né? Como a gente tem ali na frase do Newton. E aí a gente tem uma barreira, essa barreira de ordem econômica. Por quê? Porque muitos desses artigos estão em algum repositório que cobra uma licença para você poder usar, ou cobra um valor do artigo. Né? Na época dessa matéria, um artigo podia chegar a custar 25 euros, ou na época da matéria, R$ 96. E a questão, né, para quem estiver no Brasil, se a gente manter o mesmo valor nominal de 25 euros, mas atualizar o câmbio, esse valor já seria muito maior. E a questão é, boa parte da ciência ao redor do mundo, e principalmente no Brasil, é financiada com dinheiro público, né? Então, tipo, os cientistas muitas vezes são de laboratórios, né, de centros de pesquisa público, como eu faço parte do OBEP através do IFRJ, que tem financiamento público, né, para manter suas pesquisas. Então, imagine se uma pesquisa que é financiada com dinheiro de todo mundo depois fosse para um repositório onde você tem que pagar por ela. Você tem que pagar para saber o que a pesquisa com o seu dinheiro produziu. E vou tentar desenvolver mais essa ideia à frente. Precisa ficar claro que toda a luta em prol da ciência aberta e contra ela é uma luta entre o seu direito, como sociedade, de usar um determinado conhecimento de solução a seu favor, e o direito das corporações de usarem determinado conhecimento de solução apenas para os seus próprios interesses. E aí eu coloquei ali como exemplo, né, a quebra de patentes das vacinas pode salvar milhões de vidas, diz a Unesco. Isso é uma matéria do UOL, que ela fala sobre como que as quebras de vacina, né, a quebra das patentes das vacinas poderiam ajudar a salvar vidas, né? Essa matéria de maio, né, quando ainda havia uma ampla discussão, né, muitos países que não estavam conseguindo receber essas vacinas, né, até porque você tem uma escala de produção, né, o quanto que cada fábrica que produziu ali aquele conhecimento vai conseguir produzir de produto com aquele conhecimento ao longo do tempo, e a produção não parece o suficiente para atender, né, ou pelo menos naquele momento não parecia o suficiente para atender, né, a demanda global das vacinas anti-Covid. E aí se sugeriu a quebra de patentes, para que cada país, usando aquele conhecimento, né, tendo uma capacidade industrial para aquilo, produzisse as vacinas. Porque aquele conhecimento realmente poderia salvar milhões de vidas. E a gente precisa ficar com essa ideia no momento. Para que aquele conhecimento pudesse salvar de fato milhões de vidas. E a gente pensa, né, que com relação à Covid, que é uma pandemia, uma questão global, cada dia que passa temos novas variantes. Quanto mais o vírus circula, mais em risco ele coloca toda a vida no globo. Mas mesmo assim tem muita gente que defende a ideia de patentear o conhecimento, de alguém ser dono daquele conhecimento, e etc. As patentes funcionam. Eu separei um outro trecho de uma matéria do G1 sobre o mesmo assunto, e que dizia: as patentes funcionam como uma recompensa à inovação, dando exclusividade de produção ao inventor de um produto. Ou seja, aqui ele está explicando o papel da patente, né, a importância da patente. Então, tipo, a patente
dá um prêmio, né, a quem produz aquilo. Ele permite que, se você produz um conhecimento específico, você possa usufruir daquele conhecimento específico por um determinado tempo. Que só você possa usufruir dele por aquele determinado tempo. E aí ele dá uma estimativa do tempo que uma patente pode durar nos Estados Unidos, por exemplo, que é cerca de 20 anos, a patente de um medicamento. Isso significa que, se uma empresa farmacêutica desenvolve um remédio contra a dor, por exemplo, ele vai ficar cerca de 20 anos sendo o único produtor daquele medicamento. E se aquele medicamento for um medicamento que atende melhor uma determinada parcela da população, ela só vai ter aquele local para comprar ou locais que fizeram algum tipo de acordo para utilizar aquela patente. Isso acaba levando, né, a questões de monopólio, né, de atrapalhar ali a concorrência, que você demora muito, né, para que outras pessoas possam usufruir daquilo. Isso não é bom para o consumidor final, né? A concorrência é boa para o consumidor final. Então a gente acaba criando monopólios por muitos anos, né, de ser só uma empresa que oferece aquele determinado tipo de produto, etc. Né? Se ela tem um monopólio, só ela detém aquilo, né? É fácil ver que ela pode moldar o mercado com relação àquilo, né? Tabelar seus próprios preços, etc. E isso tudo que eu estou dizendo até aqui é para nos levar à ideia de que a gente tem uma questão política, né? Uma questão de política, de ideologia entre a questão de patentear um conhecimento, ou seja, de que alguém seja dono de um conhecimento, e a questão do conhecimento ser público, ser de todos, o que não significa que quem criou não pode levar um nome ou não pode se beneficiar daquilo de alguma forma. O que significa é que o benefício é mais amplo, todos podem se beneficiar daquele conhecimento. E por isso eu estou trazendo aqui a ideia do neoliberalismo, né? O neoliberalismo, seu papel na produção de conhecimento proprietário, né? A definição de neoliberalismo, né, que eu estou tomando é aquela que aparece ali na parte 3 da figura neoliberalismo, né? Que diz, né? Doutrina desenvolvida a partir da década de 70 que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis e ainda assim num grau mínimo. Anotem bem essa parte. Aí vamos usar também a ideia, né, a visão do neoliberalismo segundo a Sônia Allen, né, no artigo dela citado aí embaixo. Atribui a participação do Estado em políticas sociais a fonte de todos os males da situação econômica e social, tais como a inflação, a corrupção, o desperdício, a ineficiência dos serviços, os privilégios dos funcionários. Defende uma reforma administrativa, fala em reengenharia do Estado para criar um Estado mínimo, afirmando que sem essa reforma o país corre risco de não ingressar na nova ordem mundial. Então a gente tem ali duas ideias um pouco distintas, né, do neoliberalismo, ou pelo menos perspectivas distintas. A gente tem, de um lado, o neoliberalismo como aquele que está ali do lado de uma absoluta liberdade do mercado, de um Estado mínimo, de menos gastos públicos, e de um outro lado, uma visão neoliberal que visa reduzir a participação do Estado na economia, mas ele ainda quer se beneficiar de todas essas questões que o Estado provê. Né? No Brasil, o Estado provê boa parte das pesquisas, quase 100% dela.
E por mais que o Estado venha prover esse conhecimento, o mercado quer usufruir dele de forma irrestrita, e sendo ele o único dono. Ou seja, a ideia é como se você paga tributos, né? Principalmente se você vive no Brasil, você paga tributo em muito tributo, até porque você consome para viver num mundo capitalista, você precisa consumir para viver. Então, se você consome uma bala que seja, você está pagando tributo, em forma de imposto, principalmente. E aí você paga o tributo que vai financiar a pesquisa e inovação. E essa pesquisa e inovação cai na mão da iniciativa privada, que vai patentear, né, que vai passar a ser dono, né, daquele conhecimento. Aquele conhecimento vai se transformar em um produto ou um serviço que você vai ter que pagar por ele. E pagar caro por ele, muitas vezes. E essa questão parece ser indissociável com a ideia do neoliberalismo, mas essa ideia, o neoliberalismo coloca, né, como a Sônia Allen chama nossa atenção, a culpa, né, de todos os males da sociedade, né, na participação do Estado. Só que é a participação do Estado que alimenta o neoliberalismo, que alimenta o mercado, que alimenta todas essas coisas. Então, a ciência aberta está pedindo para o governo de volta a participação que ela não está tendo no que ela está contribuindo. E aí eu trouxe alguns exemplos, né, de ferramentas que são abertas. A gente tem aí o Ubuntu, né, que é uma distribuição Linux. Tem muitas outras distribuições Linux, como o Kubuntu, o Xubuntu, o Lubuntu, o Kalight do Linux e muitas outras distribuições, que são sistemas operacionais que eles funcionam muito melhor do que o Windows em muitos casos, né? Tem distribuições que vão rodar aí em máquinas que já são mais antigas, de 10, 15 anos. Você tem muitos benefícios em usar o Linux, uma distribuição Linux que seja mais adequada. A gente tem o Firefox, que também é open source, o Python, né, outra distribuição Linux, que é o Debian, né, o GNOME. A gente tem aí o GIMP, né, que é uma espécie de Photoshop, só que aberto. E aí, muitas aplicações que você poderia fazer com o Photoshop, você pode fazer no GIMP, né, sem ter que pagar licenças caras ou ter que arriscar que os seus dados sejam roubados, ou seu computador vira um zumbi porque você usa algum tipo de crack no Photoshop ou coisas assim. A gente tem o LibreOffice, também o Apache Office, que são pacote Office, como no caso do Word, do Excel, né, que são distribuições livres, gratuitas, que você pode usar, que você pode remodelar, se você quiser. E o GeoGebra, né? Porque quem é da matemática, ou já fez matemática, ou lida com assuntos estatísticos, já precisou fazer um gráfico. Professores que já quiseram dar uma aula mais interativa para os seus alunos, usam e já usaram o GeoGebra, né? É um aplicativo também muito bom. E a gente tem uma série de outras aplicações, né? Que são de ferramentas abertas, né, que podem, né, se financiar de diversas formas. No final aqui eu coloco as referências, né, e aí eu queria dar algumas considerações finais, né. Esse vídeo está sendo gravado para o meu canal mesmo, por enquanto. Eu pretendo remodelar algumas ideias, melhorar alguns pontos antes de tentar apresentar isso como um trabalho, algum tipo de seminário ou simpósio.
Estou começando a desenvolver essa ideia mais recentemente da ciência aberta, dos dados abertos, do conhecimento aberto, né? Aberto, amplo, de todos para todos. E eu gostaria das considerações de vocês, dos comentários de vocês, né? Tá aí, né, esse trabalho da minha autoria. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o registro dele lá no Zenodo, se vocês também quiserem baixar, compartilhar esses slides, e eu espero o feedback de vocês. Espero que tenham gostado e me ajudem a melhorar a ideia, né? Me deem um retorno do quanto que isso pode ter te impactado para começar a pensar na ciência aberta. Valeu, até o próximo vídeo.